Você já se perguntou por que algumas mensagens simples, enviadas pela manhã, conseguem atravessar a mente de um homem como flechas invisíveis, enquanto outras se perdem no vazio, esquecidas antes mesmo de serem lidas? O segredo não está nas palavras em si, mas na energia que elas carregam, na simbologia silenciosa que ativa, dentro dele, forças inconscientes. Um bom dia pode ser banal, mas também pode ser um portal. Dependendo da forma como é dito, pode despertar nele desejo, lembrança, ternura e até mesmo a sensação de destino. Na psicologia de Jung, a alma masculina responde a imagens e símbolos muito mais do que a lógica. O homem é guiado por sua ânima, o arquétipo do feminino dentro dele, que se manifesta através de sonhos, fantasias e reações inesperadas. Quando uma mulher envia uma mensagem de bom dia carregada de presença, ela não está apenas digitando palavras. Ela está tocando o inconsciente dele. É como se aquela saudação matinal lembrasse a ele que existe algo maior do que a rotina, que há um laço invisível chamando-o para além da superfície da vida. Você já percebeu como certas frases ficam ecoando na mente muito tempo depois de lidas? Não é acaso. O que marca não é a objetividade da mensagem, mas a sensação que ela provoca. Um bom dia, frio e automático, é esquecido. Mas quando suas palavras transmitem calor, mistério ou ternura, o homem sente como se algo nele fosse despertado. E é aí que mora a força. O que ressoa na psique não pode ser ignorado. Na filosofia estoica, Sêneca dizia que as palavras devem ser usadas como remédio, poucas e eficazes. Uma mensagem de bom dia que toca profundamente segue essa mesma lógica. Não é sobre quantidade, mas sobre qualidade. Não é sobre encher de emojis ou frases feitas, mas sobre escolher as palavras como quem escolhe armas secretas. Uma frase curta pode carregar uma intensidade que nenhuma declaração longa conseguiria, porque o inconsciente não responde ao excesso, mas ao impacto. E você, ao compreender isso, descobre que pode transformar algo simples em alquimia. Um bom dia pode ser convite, pode ser provocação, pode ser afeto, pode ser promessa velada. Tudo depende da energia com que é enviado. Quando a mulher escreve a partir de sua autenticidade, sem mendigar atenção, mas oferecendo presença, a mensagem carrega uma assinatura invisível. O homem sente, ainda que não saiba explicar, que ali há algo diferente. A psicologia moderna do trauma nos lembra que o ser humano é movido por conexões emocionais mais do que por fatos objetivos. Muitos homens, acostumados à frieza das interações superficiais, se surpreendem quando recebem uma mensagem que parece falar diretamente à sua alma. O impacto não está no que ela diz, mas em como ela o faz sentir. Ele lê e, de repente, a manhã dele já não é igual. Você se torna parte da paisagem interna dele antes mesmo do sol se firmar no céu. Você talvez já tenha enviado mensagens que passaram despercebidas e outras que provocaram respostas imediatas, cheias de vida. E se perguntou qual a diferença. A diferença está na carga simbólica. O inconsciente responde ao mistério, ao inesperado, ao que escapa da previsibilidade. Uma mensagem de bom dia que contém um toque de singularidade se torna inesquecível. Porque não fala apenas ao ego, fala à alma. O homem que recebe esse tipo de mensagem pode até tentar agir com naturalidade, mas será atravessado por ela ao longo do dia. Ele pode reler em silêncio, pode sorrir sozinho, pode até disfarçar, mas a verdade é que algo nele foi tocado.
ele não pode ignorar porque a psique não permite. Quando a alma reconhece esse símbolo, ela se agarra a ele. E esse bom dia se torna mais do que um cumprimento. Se torna uma marca invisível, um chamado que ressoa em profundidade. E é aqui que você compreende a diferença entre falar com a mente dele e falar com a alma dele. A mente se distrai, se ocupa, se esquece. A alma guarda, repete, revive. O homem pode até ler dezenas de mensagens superficiais, mas guardará apenas aquelas que ativaram sua anima. É por isso que nenhum homem consegue ignorar certos bons dias, porque eles não são apenas mensagens, são sementes plantadas em seu inconsciente. O poder não está em enviar todos os dias mecanicamente, mas em enviar com consciência. Cada palavra sua pode ser remédio, perfume, flecha. O que define o impacto não é a frequência, mas a intenção silenciosa que acompanha o gesto. E quando o inconsciente dele reconhece essa energia, ele já não consegue se desvencilhar. Você passa a viver nele antes mesmo de estar presente fisicamente. O homem que recebe uma mensagem de bom dia, carregada de intensidade, percebe, mesmo sem consciência plena, que algo nele foi tocado. Não é apenas sobre acordar e ver palavras na tela. É sobre sentir que, de alguma forma, você entrou no espaço íntimo da manhã dele antes mesmo que a mente dele estivesse completamente desperta. Isso cria um impacto emocional que não pode ser negado. Ele pode tentar fingir indiferença, mas o coração reage, e o corpo também. A mente racional se esforça para classificar como algo comum, mas a psique guarda como algo raro. Na perspectiva junguiana, a manhã é um momento simbólico, um limiar entre o inconsciente do sono e a consciência desperta. Quando a mulher ocupa esse espaço com uma mensagem, ela toca o homem em seu estado mais vulnerável. É nesse intervalo, quando as defesas ainda estão frágeis, que as palavras podem penetrar mais fundo. Um bom dia, dito com autenticidade, pode se tornar âncora para todo o restante do dia, como se fosse um ritual invisível que o liga a você. Você já percebeu que certos gestos simples ficam marcados de forma desproporcional? Um olhar, um toque, uma frase curta permanecem ecoando na memória muito mais do que longos discursos. Isso acontece porque o inconsciente não mede pela quantidade, mas pela intensidade do símbolo. O bom dia que o atravessa não é aquele cheio de enfeites, mas aquele que carrega a presença real. O homem pode não lembrar das palavras exatas, mas lembrará da sensação que teve ao lê-las. A filosofia estoica nos lembra que a vida não é feita de grandes feitos, mas de pequenos atos repetidos com significado. Marco Aurélio dizia: a alma se tinge com a cor dos seus pensamentos. Ao receber uma mensagem pela manhã que o conecta ao afeto, ao desejo ou ao mistério, ele não apenas lê, ele se tinge. O pensamento dele se colore com a energia que você enviou, e esse tom o acompanha, mesmo quando ele se distrai com outras tarefas. Na psicologia moderna do trauma, entende-se que a memória emocional é mais forte do que a memória lógica. O homem que recebe uma mensagem que o desperta emocionalmente carrega essa marca, mesmo que não se dê conta. Pode passar o dia inteiro ocupado, mas em momentos aleatórios, o pensamento volta para aquela sensação. É como se a mensagem tivesse plantado uma raiz invisível que continua crescendo em silêncio. Você talvez já tenha sentido essa diferença. Quando envia algo automático, recebe respostas automáticas. Quando envia algo impregnado de alma,
provoca respostas carregadas de emoção. Ele pode até não verbalizar, mas a mudança na forma como responde, na rapidez com que lê, na atenção que dedica, denuncia que já não é indiferente. O inconsciente dele foi ativado e, uma vez ativado, não consegue voltar ao estado anterior. O que torna impossível para ele ignorar não é a mensagem em si, mas o que ela desperta. Se faz com que ele sinta desejo, ternura, segurança ou até desconforto diante de sua intensidade, já cumpriu seu papel, porque não foi neutra, não passou despercebida. Ela o fez sentir. E sentir é a base de qualquer ligação verdadeira. Você já notou que, em alguns casos, o silêncio dele diante da mensagem não significa indiferença, mas impacto? Às vezes, a ausência de resposta imediata é apenas a forma inconsciente de tentar processar o que foi sentido. O homem pode demorar a reagir não porque não ligou, mas porque não sabe como traduzir em palavras o efeito que aquela saudação simples teve. Ele luta entre a necessidade de se proteger e a vontade de se entregar. E é aqui que a mulher sábia compreende. Não é necessário enviar muitas mensagens, mas enviar aquelas que carregam verdade, porque a verdade não pode ser ignorada. O homem pode ignorar superficialidades, pode ignorar clichês, mas não pode ignorar a força de algo que o atravessa em profundidade. Nenhum homem consegue desviar do que toca sua alma, mesmo que não queira admitir. O segredo não está em caçar a atenção dele, mas em oferecer presença. O que se oferece com alma sempre retorna. E é por isso que, ainda que tente resistir, o homem que recebe esse tipo de mensagem carrega você em sua mente ao longo do dia, como uma música que não se pode calar. O homem pode acreditar que está no controle de suas emoções, mas diante de certas mensagens, o controle escapa. Ele pode até não perceber de imediato, mas a cada bom dia, que carrega intensidade, ele começa a associar a sensação da manhã à presença da mulher que o enviou. De repente, o despertar deixa de ser apenas o início do dia e se transforma em um encontro invisível com ela. Essa é a marca do inconsciente. Transformar o simples em simbólico, o banal em ritual. Na linguagem de Jung, esse movimento acontece porque a mensagem se conecta ao arquétipo do despertar. A manhã é símbolo de renascimento, de novos começos, de esperança. Quando a mulher envia sua energia nesse instante, ela não está apenas cumprimentando, mas participando desse renascimento. Ela se torna parte da esperança dele, parte da renovação dele. E por isso, nenhum homem consegue ignorar quando sente que o dia começou não apenas com o sol, mas com a lembrança de alguém que o atravessa em profundidade. Você já percebeu que o tom de uma mensagem pode mudar o estado de espírito de quem a recebe? Uma frase suave pode acalmar. Uma frase ousada pode provocar. Uma frase carregada de afeto pode aquecer até o coração mais frio. O que diferencia não é a palavra, mas a energia que ela carrega. O homem, mesmo sem querer, se vê impactado. E quanto mais tenta reduzir a importância, mais sua psique insiste em trazer de volta a sensação, porque aquilo que toca a alma não pode ser esquecido. A filosofia estoica traz uma lição valiosa para esse contexto. Epicteto ensinava: as coisas em si não nos afetam, mas a interpretação que fazemos delas. Uma mensagem de bom dia pode ser interpretada como apenas educação ou como um chamado para algo mais profundo. O que define o impacto é a forma como a mente dele a recebe. E quando há intensidade verdadeira, a interpretação nunca é neutra.
Ele pode classificar como simples, mas dentro dele sabe, não foi. A psicologia moderna entende que o cérebro humano é viciado em antecipação. Quando um homem recebe mensagens consistentes, seu inconsciente começa a esperar por elas. Ele desperta, olha para o celular e, antes mesmo de perceber, espera encontrar você ali. Essa expectativa silenciosa é prova de que a ligação já se formou. Ele não admite, mas sua rotina já foi alterada. Você já faz parte do espaço mental dele, mesmo sem estar fisicamente presente. Você, talvez, já tenha experimentado isso ao contrário. Esperar por uma mensagem, sentir o coração acelerar ao vê-la. Notar como um simples texto pode mudar todo o tom do dia. O mesmo acontece com ele, ainda que tente esconder. É a força invisível da conexão emocional. Nenhum homem é imune quando sente que não recebe apenas letras na tela, mas um pedaço da presença de alguém. E há ainda o poder do mistério. Quando uma mensagem de bom dia não entrega tudo, mas deixa espaço para a interpretação, o homem se vê preso ao enigma. Ele relê, imagina, projeta. Essa ausência de obviedade o envolve. Porque o desejo masculino não é movido apenas pelo que se tem, mas pelo que se sugere, pelo que ainda escapa. O inconsciente responde mais ao mistério do que à explicação. É por isso que alguns homens passam o dia inteiro com um sorriso inexplicável ou com a mente vagando para além de suas obrigações. Não foi a frase em si. Foi o impacto que ela teve sobre o inconsciente, sobre a ânima, sobre a parte dele que busca completude. Uma mensagem de bom dia pode ser apenas cortesia, mas, quando enviada com presença, transforma-se em semente de desejo, em memória emocional, em vínculo invisível. E quando isso acontece, ele já não pode ignorar. Pode até se enganar. Pode tentar minimizar, mas não consegue escapar. Porque o amor, mesmo em seus começos mais sutis, sempre encontra forma de se manifestar. Quando um homem recebe palavras que parecem simples, mas que carregam profundidade, seu inconsciente entende aquilo como muito mais do que uma saudação matinal. Ele sente que está sendo lembrado, que sua existência tem valor para alguém. E essa sensação, por mais breve que pareça, ativa nele algo ancestral, o desejo de ser visto, reconhecido, escolhido. Nenhum homem pode ignorar quando percebe que se tornou parte do primeiro pensamento da manhã de uma mulher, pois isso toca diretamente o arquétipo do pertencimento, gravado em sua psique desde os primórdios. Na visão de Jung, esse gesto desperta nele a busca pela individuação. A ânima, seu feminino interno, reconhece na mulher externa uma ponte para sua própria totalidade. É por isso que, mesmo que tente se convencer de que é apenas uma mensagem qualquer, o coração dele pulsa de outra forma. Ele sente que está diante de algo que vai além da rotina. Está diante de um símbolo. A cada palavra enviada, ele se aproxima da sensação de estar vivo de um jeito que não consegue explicar. Você já notou como certos homens se tornam mais atentos quando recebem esse tipo de mensagem? Como se, de repente, o dia tivesse um motivo a mais para ser vivido. O café tem outro sabor. O trabalho pesa menos. O humor melhora. Não é magia, é psicologia. O inconsciente dele associa a energia recebida pela manhã a um estímulo vital. Você se torna uma âncora emocional, alguém que colore a paisagem interna dele sem precisar estar fisicamente presente. A filosofia estoica ensina que a vida feliz é aquela em que o presente é suficiente. Uma mensagem de bom dia, quando carregada de intenção, ensina exatamente isso, o valor do agora. Ela não promete o futuro, não revive o passado, apenas toca o presente com intensidade. E é essa presença plena que os homens sentem.
ainda que não saiba nomear. Ele pode até tentar ignorar, mas não consegue, porque sua psique já foi marcada pelo gesto. A psicologia moderna do trauma revela que, muitas vezes, o que mais cura alguém não é um grande discurso, mas pequenas demonstrações consistentes de cuidado. O homem que carrega feridas emocionais pode resistir a conversas profundas, mas dificilmente resiste à constância de um afeto simples e silencioso. Cada mensagem recebida pela manhã funciona como gota que suaviza suas defesas. Ele começa a associar você não ao peso da exigência, mas ao alívio da presença. E esse alívio se torna indispensável. Você, talvez, já tenha percebido que alguns homens se apagam diante da intensidade explícita, mas florescem diante da sutileza. O bom dia, bem colocado, não sufoca, não exige, não aprisiona. Ele inspira, ele dá espaço, ele mostra interesse sem mendigar. É exatamente isso que faz com que nenhum homem consiga ignorar. Não é pressão, é convite. Ele sente liberdade no gesto e justamente por isso se vê cativo. E há algo ainda mais poderoso, a memória emocional que fica registrada. Um bom dia, enviado hoje, pode voltar à mente dele semanas depois, em um momento de solidão, em uma noite silenciosa, em um instante de cansaço. Ele lembrará da sensação que você provocou, e essa lembrança terá o poder de reacender sentimentos mesmo à distância. Porque quando a alma é tocada, não há tempo que apague. O homem pode tentar manter a fachada de que nada mudou, mas suas ações o denunciam. Ele responde mais rápido, busca iniciar conversas, encontra razões para prolongar o contato. Não porque a mensagem em si exigia, mas porque ela despertou nele algo que não pode mais ser calado. É assim que pequenas palavras matinais se tornam sementes de grandes sentimentos. E no fim, a verdade é clara. Nenhum homem pode ignorar mensagens de bom dia que carregam autenticidade, mistério e presença. Porque não são apenas mensagens, são símbolos, são toques sutis na alma, são lembranças de que, mesmo em meio à rotina cinzenta, existe alguém capaz de trazer cor ao amanhecer. A mulher que entende isso não escreve apenas palavras, ela escreve no inconsciente. E é por isso que sua presença jamais pode ser apagada. A mulher que reconhece seu valor não persegue, ela escolhe.